através do nosso site e também pela central de atendimento ao telespectador. Quem está aqui no estúdio para responder a essas dúvidas é a Ilana Eleá, professora do curso de especialização em educação da PUC do Rio. Ilana, obrigada por ter vindo. Bom, vamos pegar o gancho dessa professora aí. Um aluno mais crítico, um usuário da internet mais crítico. Como é que se chega a isso? Olha, eu posso falar pelo olhar da gente da mídia educação, né? Que é uma preocupação que ela passa pelo menos por 3 atitudes. Então você teria que pensar com a mídia, para a mídia e através da mídia, quando você pensa no desenvolvimento desse olhar crítico. Então qual seria esse com? Esse com é você colocar junto, você ver junto, você trazer a internet, como a gente conseguiu ver ali, para dentro de sala, conversar sobre isso, né? O para é quando você traz o que eles estão consumindo para ser analisado junto, que é esse olhar. Qual é o olhar para essa mídia? Como é que, o que está ali? E não fingir que não está vendo, fingir que não existe, né? Vamos olhar para esses produtos, vamos olhar sim esses sites de relacionamento juntos, tanto a escola quanto o próprio pai. E o através é poder estimular a escola estimulando esses alunos para eles serem produtores de mídia também na internet. Então, passando por esses 3, a gente acha que as competências críticas podem ser mais potencializadas. Nós temos aí a participação do público, tem uma pessoa na linha. Qual é o seu nome? Boa tarde, meu nome é Luiz. Eu tenho um filho de 10 anos. Eu gostaria de saber como obter informações sobre os sites que ele acessa, ou seja, que são mais adequados para a idade dele. Obrigada, Luiz. Pois é, essa aí é uma questão, né, para os pais. Ele tem um filho de 10 anos, 10 anos. Tem direitinho. Isso. E ele está preocupado. Ele está preocupado em como é que ele pode saber quais os sites são mais adequados para essa idade, né? Essa é uma discussão, porque até a ideia de idade, né, você tem que saber. Eu em nenhum momento penso em proibir. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o caminho tem que ser o oposto. Ficar perto desse filho e perguntar o que ele gosta de assistir, de interagir, por onde ele caminha. E por ali fazer uma análise do conjunto. Porque falar 10 anos, é 10 anos de onde? Situado em qual lugar, em que cidade, com qual escola? Que risco é esse? A gente não pode falar a priori. Então, o melhor eu faria o contrário. Né? Eu aposto nisso, em olhar junto, em ver junto e analisar junto. E não fazer o que aquela menina fala na reportagem ali, né? Ela falou, quando eu estou na internet, meus pais me deixam lá quietinha. Né? Isso, esse quietinha não, é querer se interessar mesmo pelo que está sendo passado ali, né? Então, porque tem muitos pais que pensam dessa maneira, olha, então eu vou dar um limite de horas, eu vou dar 5, vocês podem ficar só até 2 horas, depois disso começa a se preocupar. Não, tem que se preocupar sempre, porque não é a quantidade de horas, mas a qualidade do que está sendo navegado, né? Pois é, essa preocupação com o tempo que as crianças despendem ali na frente do computador, isso já foi uma discussão também quando a TV surgiu, né? O tempo que as crianças ficavam na frente. O que é? Como é que vocês avaliam isso? Cada vez está sendo mais difícil pensar nesse tempo pela ferramenta agora, pela própria internet, ela ser multitarefas e ter muitos espaços. Então, se a internet ela agora tem telefone, tem rádio, você assiste vídeo, você consegue buscar informações nos sites de busca, escreve, porque ela também é um computador, né? Então, tem tantas... Algumas pessoas já acessam pelo celular também, né? Fica mais portátil ainda. Então, tem todos esses aspectos dificultam um pouco na hora de você encerrar e falar, tá, a quantidade X de horas passa a ser um problema. Depende, porque você pode estar fazendo... né, muito complicado falar dessa maneira, sobre horas, né? Porque agora você faz tudo, você faz compras, você faz tudo pela internet. A gente tem aqui, a gente recebeu pela nossa página, né, na internet, a Irene Ramos. Ela é professora de São Paulo e ela quer saber se as escolas brasileiras estão preparadas para discutir o uso da internet. Aí vem o papel da escola, né? É verdade, olha, se elas estão preparadas eu não sei, eu sei que elas precisam se preparar, né? Até porque quando a gente pensa no risco da internet hoje, no possível risco, eu pensaria do lado oposto, no risco que a escola está correndo e não levar em consideração a própria internet, o potencial dela, tudo isso que ela traz. Então eu acho que aí a gente passa pela formação de professores sim, passa pelo maior acesso, os professores têm que ser usuários. Eu sou do grupo de pesquisa do Gruppen, lá da PUC, e a gente tem acompanhado pesquisas internacionais com 9.000 adolescentes, né, de diferentes países da Europa e do Canadá, e a gente vê que mostram o seguinte, que existe um gap, né, uma distância enorme entre o consumo que esses alunos fazem dos seus pais e da própria escola. Como que é difícil esse aluno conseguir dialogar com o pai sobre o uso que ele faz e com a própria escola. Então, enquanto esse professor não for usuário, o próprio olhar dele muitas vezes acaba sendo protecionista, né?
Muito temeroso? Muito temeroso, quando na verdade a gente percebe que não precisa ser tão temeroso assim. A gente pode trabalhar com os dois lados. Oi, Ilana, sobre a proibição, né, da Lan House, porque a Lan House é complicado, né? O pai e a mãe não estão... Talvez há um tempo atrás era o fliperama, né? Isso migrou então para a Lan House e aí o controle fica muito complicado, né, nesses casos. Da Lan House, é verdade, porque aí você junta dois espaços mais uma vez, porque em que espaço é esse que a pessoa está quando ela está na internet? É um espaço virtual, então já é uma comunidade que ela pode participar sendo virtualizada. A Lan House, ela passa a ser um outro espaço de socialização, ele é duplo, porque ele tem a socialização das pessoas que estão ali e o que também aqui vira motivo de nervoso, né, de apreensão, de nervoso é pensar que não tem os filtros, que eles podem jogar e podem ter acesso